Vamos com imagens ao vivo dos Estados Unidos, porque hoje, pela primeira vez, depois de sofrer um atentado, o candidato republicano Donald Trump retorna à Pensilvânia, vai realizar um comício dentro de alguns minutos, porque pouco mais de 2 semanas, vocês acompanharam aqui na Jovem Pan News, o ex-presidente foi alvo de um ataque a tiros, justamente no estado, que é muito importante na briga pela presidência dos Estados Unidos. Esse comício será realizado na cidade de Harrisburg, num evento ligado à questão que envolve o agronegócio dos Estados Unidos, uma feira agrícola. Ainda na disputa pela presidência norte-americana, Kamala Harris participa de um evento em Houston, no Texas. A gente já está com a imagem, inclusive, ao vivo, posicionada a geração das agências internacionais, a nossa produção monitorando, inclusive. Qualquer momento, Donald Trump poderá entrar nesse espaço e começar a fazer o seu discurso. E claro, né, Luiz Felipe Dávila, que trata-se de uma localidade muito importante para os candidatos à presidência dos Estados Unidos, porque tem aquela questão que envolve localidades que não têm definidos os candidatos e também a predileção pelo Partido Democrata ou então o Republicano. Então, eles podem pender para um lado ou para o outro, dependendo dos candidatos, os swing states, né? Por essa razão é que os candidatos acabam se dedicando tanto a essas localidades, em Dávila. Certamente, Caniato, porque é aí que vai se decidir o jogo das eleições americanas. Aqueles estados que são democratas e os que são republicanos, o voto já está consolidado, como bem mostram as pesquisas já eleitorais, dando praticamente um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, justamente porque os dois vão tentar capitanear este voto independente, ou esse voto swing vote, o voto volátil que muda a cada eleição. Porque, no fundo, esse voto é decisivo para decidir o voto no colégio eleitoral. Isso é muito importante dizer. Não adianta só ganhar no voto popular, precisa ganhar principalmente no voto colégio eleitoral. Só para lembrar aqui que Donald Trump perdeu no voto popular para Hillary Clinton por 2.800.000 votos e depois perdeu para Joe Biden por 7 milhões de votos. E quando perdeu para Hillary Clinton, ele ganhou no colégio eleitoral. Por isso que ele foi eleito presidente da República e não Hillary Clinton. Então, capturar os votos, principalmente do colégio eleitoral desses swing states ou desses estados voláteis, é fundamental para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Pois é, inclusive a maior cidade, a mais populosa do estado da Pensilvânia é a Filadélfia, só que Harrisburg é a capital. Mota, queria também te ouvir. Você, inclusive, salvo engano, o último dia antes das suas férias, você participou daquela cobertura do atentado de Donald Trump em um sábado à noite, horas e horas no ar. Enfim, agora ele retorna à Pensilvânia, esse que é um estado considerado estratégico para os candidatos à presidência dos Estados Unidos, hein, Mota? É um confronto de estratégias, Caniato. A verdade é que a saída do Joe Biden da corrida presidencial afetou a estratégia que Trump tinha preparado. Kamala Harris, ela foi escolhida pelo Partido Democrata, essa é a opinião de muitos analistas, porque ela pode ser apresentada como um símbolo inatacável, porque ela é mulher, ela é considerada minoria, embora haja grandes debates em torno disso. Então, qualquer crítica feita a Kamala Harris pode ser imediatamente desqualificada e classificada como misoginia ou preconceito étnico. E é isso que a gente está vendo, o uso pesado da pauta identitária. Essa é a estratégia do Partido Democrata na impossibilidade de conseguir vencer Donald Trump com Joe Biden. Eles trocaram por Kamala Harris e a arma é a pauta identitária. Trata-se de uma mulher que vem de uma minoria, então ela não pode estar errada em nada. E o que é curioso, Daniel, é que programas de governo e planos objetivos são absolutamente relevantes. Existem várias situações aí gravadas de entrevistas em que a Kamala Harris é incapaz
de responder perguntas simples, por exemplo, sobre inflação. Eu me lembro de uma repórter perguntando a ela, olha, você tem um determinado plano aí de aumentar gastos sociais, mas a inflação aqui já está quase fora de controle. Como é que você vai endereçar essa questão? As suas medidas não podem piorar a inflação? E aí ela dá uma resposta muito parecida com as respostas de uma presidenta que a gente teve, né? Em que atrás do menino tinha um cachorro, etc. e tal. Parece a reedição da estratégia do Obama. Tem muito analista político que diz isso. O Obama ganhou a eleição com uma frase, yes, we can. Era o que ele dizia, yes, we can. Ele falava lá de um problema qualquer e aí repetia o chavão, yes, we can, e assim ele ganhou a eleição. O outro fenômeno que eu vi nos Estados Unidos, Caniato, muito parecido com uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, é a aversão que muitos americanos sentem à figura de Donald Trump, ao jeito dele ser, sem qualquer base em coisas concretas. Aí quando você pergunta, mas você não gosta, você tem tanta raiva do Trump assim? Me fala uma coisa concreta que ele fez que você acha que foi ruim. E é difícil você extrair das pessoas. Então, é uma imagem de Donald Trump que foi colocada pelo Partido Democrata e aí as pessoas embarcam nisso. Outra coisa que eu vi muito curiosa é as teorias da conspiração, né? Tanto os republicanos quanto os democratas, cada um deles tem teorias da conspiração. Algumas muito mais distantes da realidade do que outras, né? Os apoiadores democratas, por exemplo, da Kamala Harris, não estão nem um pouco preocupados com um fenômeno que a gente observa e que é muito preocupante, que é a transformação do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos em arma para retirar Donald Trump da disputa eleitoral. Os eleitores democratas não estão preocupados com isso. O que eu vi lá foi uma coisa muito parecida com o que a gente vê aqui. Pessoas tomando decisões políticas, eleitorais, baseadas em sentimento. Então, eu vou dar só um exemplo. Um amigo, uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu conheço há muito tempo, que é democrata, e ele me disse que ele ia comprar um Cybertruck. Cybertruck é aquela caminhonete maravilhosa da Tesla, que foi lançada, que é, quando você vê uma nos Estados Unidos, todo mundo para tirar fotografia. Ele disse que ele ia comprar, mas não vai mais, porque o Elon Musk declarou apoio ao Donald Trump. Tá certo. Valeu, viu, Mota? A gente vai seguir acompanhando, nossa produção monitorando daqui a pouco o discurso de Donald Trump nessa feira agrícola, uma feira do agronegócio nos Estados Unidos, chamada The Farm Show, inclusive na capital do estado, Harrisburg. Enfim, o primeiro comício na Pensilvânia após aquela tentativa de assassinato, o ataque a tiros que aconteceu há 2 semanas também na Pensilvânia.